Eu tava no saguão da rádio esperando começar o programa, quando apareceu um Exu na minha frente, cara. Eu já vi esse Exu resgatando espíritos suicidas no umbral. É um homem, ele usa um cavalo branco, um lobo, olha, já vi várias vezes, mas ele não tinha se comunicado. Ele apareceu e falou comigo, Thiago. E aí eu entrei no programa e falei tudo que ele falou. E ele contando a história dele, como é que ele trabalhava ali na região da Baixa Augusta, ali. E aí eu falei tudo. Então eu gostaria de falar... O programa entrou hoje lá no meu canal, já está lá disponibilizado, o programa de quinta-feira, o Viagem Espiritual. Para quem tem interesse no tema, entra lá depois e assiste o programa. Eu estou contando esse caso no âmbito do programa, um Exu que trabalha resgatando entidades no cemitério, né? E ele contou toda a história dele. Foi emocionante, eu contei no ar. Você consegue dar um resumo de como foi um pouco essa história, Wagner? Tem, o resumo foi o seguinte. Eu tava no saguão, eu chego lá na rádio muito cedo, estava lá esperando. Então, eu tenho um caderno onde eu anoto coisas de última hora aqui, inspirações de última hora. E eu senti uma presença. E aí identifiquei pela energia o seguinte, no ano passado, eu tive uma saída do corpo dentro, eu estava em casa e apareci fora do corpo no saguão da rádio, ali na Avenida Paulista, perto da Consolação. E eu acordei projetado ali, tinha um grupo de mentores que estava organizando um trabalho num dos cemitérios ali em frente ao Hospital das Clínicas. Um trabalho de resgate no astral, no duplo, ali onde juntam entidades muito agarradiças. E ele estava usando a rádio como base e referência, cara, porque tem muitos programas lá e apresentadores. Eu fui levado até ali, fui com eles até embaixo do cemitério. Quando eu digo embaixo, não é espacialmente para baixo, é no campo energético duplo das tumbas, para soltar vários espíritos e alguns suicidas que estavam ali. Foi quando eu vi esse cara lá. Um homem de cartola, capa de feltro vermelha, roupa preta por inteiro, barbicha, uns 50 anos, com um lobo do lado, que é um animal de proteção, não é forma mental ou elemental, animal mesmo, montado num cavalo branco, cara. E aí ele dando passe e ajudando. Quando foi um tempo depois, eu estava deitado na minha casa, tive uma clarividência e via ele no mesmo cemitério à distância. E ele parado assim, em cima do cavalo, com o lobo, fez um sinal para mim de que ele estava resgatando entidades suicidas que suicidaram o corpo. E aí outro dia o lobo dele apareceu do meu lado. Quer dizer, ele fez uma conexão comigo naquela projeção, mas eu não tinha visto ainda ele. E é claro, a indumentária que ele plasma, por exemplo, você vai resgatar entidades pesadas no cemitério, não pode ser uma entidade com uma bola de luz num ambiente denso. Vai ser uma entidade que toma um formato mais casca grossa para dar impacto no meio ambiente que é denso. Então ele tem que ser daquele jeito e não um ser violeta dentro de um cemitério para resgatar suicida. Cara, eu tô lá ontem no saguão da rádio quando eu senti a energia dele. Cara, aí eu fechei os olhos e aí o meu chakra frontal dilatou, eu vi ele na minha frente, em pé, assim, na minha frente, sem a cartola, tá? É um homem moreno, quase mulato, típico do Nordeste do país, talvez não o Nordeste, talvez o Norte do país, Pará, por ali, de uns 50 anos, barbicha, mas eu tava vendo ele como um homem, não como aquela entidade paramentada. E aí ele me explicou que ele trabalha na região da Baixa Augusta, que, porra, ali é prostituição e uma série de coisas. Eu não tô condenando nada, só o ambiente mas é um ambiente mais denso. É um ambiente underground mais denso. E ali também, você passando, você vai chegar nos cemitérios ali perto do Hospital das Clínicas, Pinheiro, ele opera nesta região. Que por isso ele usa às vezes a energia da rádio de algum apresentador para poder fazer uma condensação energética. E ele dizendo então que ele era simpático a mim, ao trabalho que eu fazia, e que muitas vezes ele usa a minha energia para soltar entidades e às vezes eu nem percebo, porque está fora do corpo numa doação de energia. E ele está falando aquilo, o olhar dele, um magnetismo forte. Felipe, ele gira as mãos. Ele cria um estado vibracional com as mãos, como se ele fizesse arcos energéticos. Ele vira e faz assim em você, Felipe. Ele te dá um passe, assim, ó. Como se ele girasse coisas. E você começa a sentir o campo energético teu vibrar. Ele domina completamente a energia. O olhar dele é magnético. Sabe, ele te olha, você sente uma coisa boa, porém firme. Sabe aquela coisa? Firmeza no cara, né? Para minha surpresa, Felipe, ele fala assim para mim, eu vou te mostrar outra coisa. Ele mudou a aparência e plasmou um padre italiano de uns 60 anos. Claramente na minha frente, vestido como um sacerdote católico. E aí ele foi e virou
o moreno de novo brasileiro, e eu achei que ele era um italiano que veio trabalhar no Brasil na outra vida como padre. E ele me explicou que ele aprontou, não fez coisas boas, que ele poderia ter ajudado a comunidade, como muitos sacerdotes católicos ajudam a comunidade num monte, né? Eu conheço padres fantásticos que ajudam ali no trabalho deles, mas que ele buscava Deus no céu e não nas pessoas. Então ele acabou não tendo sensibilidade para ajudar a comunidade a qual ele veio trabalhar aqui no Brasil. E ele acabou falhando em vários aspectos. Eu não perguntei a ele, porque... E aí ele falou assim... Depois eu reencarnei com essa aparência como brasileiro, desencarnei cedo, 40 e poucos anos. E aí ele falou uma coisa maravilhosa, Tiago, Fábio. Ele falou assim, antes, o meu erro foi ter buscado Deus lá em cima e não nas pessoas. Quando eu me toquei disso no plano espiritual, eu resolvi encarnar como brasileiro, para ganhar o jeito de um brasileiro. E quando eu desencarnei, eu assumi para mim o trabalho de ajudar suicidas. Antes eu buscava Deus no céu, agora eu achei Deus na assistência. Eu acho Deus fazendo caridade. Deus não está lá em cima, está no amor e a caridade quando eu solto um desses. E quando eu olho um suicida, eu não vejo suicida, eu vejo um pedacinho de Deus precisando de ajuda para soltar. Olha que experiência maravilhosa. Um ex-padre que agora é um Exu. E quantas histórias vocês também não sabem assim, e que resgata entidades, e que é uma entidade firme, que uma pessoa com preconceito vai olhar e falar, isso aí deve ser um capeta, o outro vai dizer que é guia cego, porque está dentro da religião. O cara não está dentro da religião. Ele está dentro de uma assistência. Se ele aparecer na Umbanda, vai ser chamado de Exu. Mas para mim, que eu estou ali, você pode chamar de Exu o que for. Para mim, me interessa a luz do cara, o caráter dele, e ele está ajudando os suicidas. Então, é impressionante a força desse cara. O lobo do lado dele é um animal maravilhoso, e o cavalo branco lindo dele, tudo isso é estereótipo, que ele usa para descer num plano denso do astral do cemitério, cara. Foi lá no saguão da rádio, escuta o programa onde eu estou contando com detalhes. Foi emocionante, eu me senti muito honrado de ver uma consciência dessa que manipula energia bem pra caramba. E se eu me concentrar e pensar nele, eu sinto uma luz boa. E eu acho que ele vai aparecer de novo nos próximos dias, cara. Eu tô esperando, ou numa saída. Ele tem mais história pra contar, coisa pra me ensinar, e eu tô aberto. Se é da luz do bem, não interessa a cara do cara. Isso é ruim, você recusa, não interessa. Mas é do bem, o cara fazendo coisa boa. Você vai contar isso em algum lugar, vai ter gente com preconceito. Graças a Deus a gente não tem esse preconceito. E vê uma entidade dessa e percebe uma coisa linda acontecendo, cara. Tem algumas pessoas que a gente já conversou que falam o seguinte, que a quimbanda não tem choro nem vela, né? Que a quimbanda é uma parada que é pra justamente você resolver o negócio na base como se fosse do... A gente pratica. É como se fosse tipo, velho, é pra... resolver problema mesmo ali que tá pegando. Sim. Resumindo, tem muita gente que fala que a quimbanda é mais pra fazer, é mais temida pra fazer, porque faz o mal. A quimbanda, ela, eu já expliquei, eu vou falar porque a gente tirou do ar o último programa. A quimbanda, ela começa assim, os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil foram os bantus, né? E os bantus, eles traziam muito do xamanismo africano, de comunhão com os espíritos, e traziam essa roupagem da feitiçaria, da bruxaria africana. Os primeiros povos que vieram pra cá durante o processo de escravidão foram os povos do tronco linguístico Bantu, né? Ali da África subsaariana, enfim, África Central, vieram, e África do Sul ali. Trouxeram eles para cá. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles trazem essa cultura nativa dos Bantus, né? E aqui juntou-se com a influência dos pajés, que já estavam aqui, né? Dos nossos xamãs, dos nossos indígenas, e juntou também com a magia europeia ibérica. Os primeiros portugueses que vieram para cá, né, que ficavam trancados nas masmorras lá em Portugal, eram bruxos, magos, feiticeiros perseguidos pela Igreja Católica. Foram mandados aqui para o Brasil. Então eles trouxeram muito da alta magia, né, da magia ibérica, que também faz parte de todo um sistema de alta magia da Europa. Juntou-se a influência da alta magia, ou seja, os daimons, essa questão da cabala, né, quimbanda é cabala pura, só que da mão esquerda, com a influência do povo banto, os negros, né, com a questão dos ameríndios e da pagelança dos índios aqui do Brasil. Então, quimbanda é um culto muito mais paganizado do que a Umbanda. A Umbanda, ela tem mais um vínculo com as instâncias cristãs, né, morais, mas da fé. É mais religioso, assim, vamos dizer assim. A Umbanda, ela tem um processo até cabalístico também. Cá entre nós, eu tive um grande professor de quimbanda, professor no sentido simbólico da coisa, Pai Deco da Mulambo,
que pra mim é uma das pombagiras mais verdadeiras que eu já conheci na minha vida. O Deco faleceu ano passado, ano retrasado, com quase 60 e tantos anos. E essa mulambo, e aí a gente já começa também a trazer outros pontos aqui, né? Quimbanda tradicional, quimbanda gaúcha. Essa mulambo era a gente. Essa mulambo era a gente. Chegava no mês de agosto, que é o mês mais intenso de festas e rituais de quimbanda lá em Porto Alegre, a mulambo chegava no terreiro, incorporava no terreiro meio-dia. Era ela quem preparava o almoço e o jantar do dia da festa. Caraca. Ela quem lavava o salão e passava pano. Incorporada. 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 Tá? E eu nunca comi uma comida melhor que a feita pela mulambo. Mas quando ela tinha que dar um recado, avisar alguém, porque na casa dela, ou ela tinha terreiro, né? O Deco tinha terreiro também, ela passava a mão no telefone, ligava e falava. E dava a hora, porque ela, né, tava fazendo uma obrigação, e aí na cidade vizinha tinha um filho de santo dela, que ela entrava, não ela dirigindo, mas ou ela pedia um táxi, ou ela entrava num carro e alguém levava ela incorporada para ir trabalhar. Caraca, velho. Só que essa mesma mulamba, aí daqui a pouco vai chover de comentário aqui, marmoteira, invenção, mediunidade. Beleza, essa mesma mulamba, o Deco por muitos anos foi morador de rua. Isso fez escolhas erradas na vida dele, nada a ver com Exu. Sim, sim. Ele fez escolhas erradas, foi morador de rua, enfim, e viveu tudo que a vida da rua oferece e proporciona, tá? Mas num determinado dia, o Deco estava pela madrugada em Porto Alegre e dois vagabundos, dois bandidos abordaram ele para assaltar. Quando os caras abordaram ele, a mulambo virou. Puta, mano, os caras se lascaram. A mulambo deu um pau nos dois vagabundos, deixou os dois caídos no chão, só que nisso eles deram um tiro no Deco. Puta, mano, que merda. Ele tomou um tiro na barriga, ele tinha até, o dia do falecimento, ele tinha uma enorme cicatriz. Que merda! A mulambo não sentiu, a mulambo saiu a passo por mais de 20 minutos de caminhada até o Hospital das Clínicas. Caraca. Chegou no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, chamou o enfermeiro e disse assim, ela chamava o Deco de meu puto. Eu trouxe meu puto aqui porque ele foi baleado, agora vocês cuidem dele. Largou. Tchau. E aí ele caiu duro no chão do pronto-socorro. Então, cara, uma pombagira que toma um tiro na barriga, anda por 20 minutos baleada e salva a vida do filho, porque se tivesse tomado tiro lá caído... Morador de rua com um tiro na barriga, eu morrer no chão. Você viu o cara caído ali, ninguém nem olha, né? Agora, pra chegar ao ponto de ter a liberdade de passar a mão no telefone, pá, e pum, e cozinhar, e lavar chão e ela primeiro mostrou e provou muito que era pombagira. Sim. E aí eu sou totalmente a favor de Exu gente. De Exu gente. Eu já vivi situações dessas. O Facada, ele tem uma série de responsabilidades na Casa da Manheda, durante as obrigações de agosto. E essas obrigações, muitas vezes, cara, iam até 4, 5 horas da manhã. Noites de sacrifício, primeira noite de matança, de sacrifício que eu vi na Manheda, foram só 18 cabritos. É muita coisa. Só 18 cabritos numa noite. Era um corredor estreito que você não tinha como passar de tanto bicho. Tanto bicho, porque era um monte de filhos um monte de filhos dando suas obrigações ali. Então, e aí esse ritual ia até não sei que hora. As festas no terreiro botavam por baixo 100, 150 espíritos incorporados. Você tá doido. 100, 150 Exu incorporado. Exu você imagina o menino do sexto sentido ali, hein? Então, e aí você imagina, você como administrador no terreiro, um administrador no terreiro, você tem que providenciar comida pra essa gente toda. Claro, Porque terminou a festa, as pessoas têm fome. Você recebe convidado na tua casa, você vai servir alguma coisa. Sim. Cara, por mais que você se programe, tem dia que a comida não vai ser suficiente, que vai acabar antes de servir todo mundo, enfim. E eu, quando vou pra lá, fico hospedado no terreiro, numa determinada festa, 4 e pico da manhã, já tinha acabado a comida. E eu tava incorporado desde 6 horas da tarde. É louco. Eu tava incorporado desde 6 horas da tarde até 4 horas da manhã. Em nenhum momento volta, descansa, nada, diretão. Mas aí... Diretão. Sei lá. Aí o que aconteceu? Só pra resumir essa história, se eu deixar, eu vou falar sozinho aqui, né? As 3 horas de programa. Pra resumir, tá? Acabou a comida. O Facada tava terminando de passar o pano no chão do salão, até porque eu durmo no salão. Então ele não ia me deixar dormir na sujeira, na porquice de 200 pessoas sapateando, pisando, virando bebida. Ele passou um pano no salão, ajeitou o colchão onde eu durmo, pegou a minha mala, separou meu pijama, olhou para um rapaz que ainda estava na casa e disse assim: eu tô indo pro boteco. Eu vou comprar comida pro meu nego.
Porque a hora que eu largar ele tá incorporado desde 6 horas da tarde. A hora que eu largar, ele vai estar morto de cansado. E não é hora dele sair pro meio da rua para buscar comida. Pois ele foi no boteco, comprou comida, trouxe embaladinho, largou do lado. Cara, eu voltei da incorporação com o chão limpo, meu pijama aqui, um prato com um cheeseburger para eu comer. Né? E aí ele, largou. Você já voltou já? Porque o Exu tem a obrigação de cuidar do cavalo. Tem a obrigação. Porque ele se faz presente em terra assim, É a ponte, dentro né? do encarnado, com a força densificada aqui do encarnado, usando a gente, Entendeu? as pessoas. Então, ele, nesse caso, ele precisa cuidar. É como se diz também no cristianismo, né, que se fala do templo do Espírito Santo, que é o corpo. Também o templo do Exu acaba se tornando também o corpo do médium. Porque a partir da hora que ele tá usando aquele como corpo... ponte ali, usando uma Exatamente, ponte. exatamente. Cara, e aí, a gente até tava conversando isso fora do ar aqui, né? Porque o meu Exu, ele é foda, ele come vidro. Tá, e ele faz o que na tua vida? Nada. O que adianta, né? Qual a resposta Qual aqui que é a dele? funcionalidade? Acho legal. É o Exu ilusionista. gosto, sabe, eu gosto dessa... Porque não é? essa parte mais- Não, é lógico que Eu é acho show. muito legal de ver esses É impressionante. O cara comendo vidro. Eu acho que é um negócio que funciona ali. Não, legal, mais só que- pra E eu pessoa até acreditar acho no negócio, né? que tá faltando um pouco disso em alguns terreiros. Acho que tá faltando um pouco disso. Quando você deixa tudo na boa intuição, falta fundamento. Sabe? E aí, o comer vidro, comer fogo, pisar na brasa... É fundamento. É fundamento que vai mostrar que realmente aquela incorporação é inteira. Que existe força. Sabe? E que o cara tá realmente pronto, não para fazer o show, mas para receber você numa consulta e falar da tua vida. Porque para pisar no fogo, para comer fogo, para pisar no vidro, não tem o meio médium, olha, a incorporação semiconsciente dando vazão pro emocional do médium, para as barreiras morais do médium. Pra pisar no vai se fogo não tem. questionar, Pra né? pisar no fogo não tem mediunidade Não tem semiconsciente. questionamento, Ou tá o espírito ali ou não tá. Você já pisou já? Sabe? Obviamente. Não, pisar não. A mãe dá outro tipo de prova. Mas eu já vi na casa de uma irmã da Argentina. Hoje já é falecida, mas se procurarem no Facebook ainda tem. A mãe Mari do Ossan. Você presenciou. Tapete de brasa. Brasa. A minha pombagira já pisou no fogo. A pombagira já pisou em brasa. A facada recebeu outros tipos de prova. Porque é isso, sabe? A prova, ela é fundamental, porque eu não tenho como, por mais que eu seja pai de santo, e vamos supor que você seja meu filho, eu não tô dentro da tua cabeça. Sim. Eu não tenho como saber ali, de verdade, qual é o grau de vínculo que você tá com o teu Exu. Qual é a plenitude dessa incorporação. Né? Claro que o meu Exu vai poder falar sobre isso, por ser teu pai, teu iniciador, enfim, mas a prova, ela não é pro show circense. Tem um momento certo Tem um momento certo, não e inclusive a entidade que vai passar pela prova, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu na minha casa, tá? Deu do seu Sete Facadas chamar um Exu para a prova e ele dizer, não vou. Minha matéria não está pronta. Ainda não está desenvolvido o suficiente. E aí, lindo, palmas pro Exu. Palmas pro Exu que teve culhão de dizer, não tá na hora. Volta pro desenvolvimento, legal. Deixa eu puxar mais o microfone aqui pra nós. Volta pro desenvolvimento. O foda é o Exu dizer assim, manda a brasa. E se queimar. Com o cavalo. E se queimar. E se queimar. Aí tem tá um feio. problema. Aí eu só não sei se o problema é do Exu ou se é do ego do médium, né? Interfere, né? Entendeu? Se o cara- Interfere. se o cara tiver num E como é que o animismo cara ali, vai... E sai Exatamente. pisando em brasa, Meu às vezes amigo, o cara come bosta. ele vai sair Exatamente. pulando. Entendeu? igual- Como é que o cara vai... E aí como é que esse cara que tá permitindo, consciente ou inconscientemente, ou melhor, propositada ou não propositadamente, como é que esse cara que tá permitindo que ele, matéria, influencie na incorporação, como é que eu vou permitir que ele vá, dentro do meu terreiro, eu não vou permitir que ele vá dar um palpite sobre a tua vida. Porque se a opinião é do médium, se a palavra é do médium, é um palpite. É um palpite, né? Não é uma consulta, Cara, entendeu? vira um Não é um palpiteiro, espírito. Certa pessoa, certa mulher
faz um trabalho pro marido voltar ou pra ficar com pessoa X, né, do convívio dela. Aí ela vai fazer esse trabalho e não acontece, mas talvez seja até proteção mesmo da própria espiritualidade, porque lá no futuro, vamos supor, esse cara poderia se tornar um agressor, um homicida, não sei. Já peguei um caso ao contrário e eu acho que foi a pior experiência que eu tive. Teve um relacionamento que a mulher queria fazer um adoçamento. Só que eu fiz a pior burrada, que foi não ver as cartas se podia, o oráculo se podia. Você só fez? Eu falei pra ela, você fez alguma coisa? Não. Quanto tempo que ele foi embora? O adoçamento, ele funciona assim. É pra acalmar os ânimos, mas de uma pessoa que ainda tá. Ou tipo assim, se ele foi embora 3 dias atrás, ainda dá pra fazer. Só que o problema é se o cara já foi embora mais de um mês, não dá pra fazer o adoçamento. Aí não entra o adoçamento, né? Perguntei pra ela, quanto tempo que foi embora? Foi embora ontem. Ela mentiu. Mentiu pra você. Ela mentiu. Eu falei, assim, que você vai ter que pagar o jogo de carta, né? Eu faço oráculo e aí depois a gente faz. Ela falou, não quero. Pode fazer. E ela tava me respondendo muito seca. Muito seca. Sabe? Fui lá, peguei, fiz o adoçamento dela com essa pessoa. Sim. Né? Coloquei lá as velas, tudo certinho. Isso eu fiz meia-noite. Quando deu 00:50 lá por aí, eu já tava dentro da minha casa, ia tomar banho. Minha mãe fala assim, Apolo, tem alguma coisa pegando fogo lá fora. Sai lá pra fora. O trabalho inteiro se destruiu. Inteiro. Sozinha, assim? Inteiro. Se destruiu. Eu falei, tem alguma coisa errada. Cheguei nela, mandei foto, falei, você não fez nada pra esse cara, né? Só que eu já tinha perguntado, ela falou que não. Você não fez nada pra esse cara, né? Nem uma amarração, nem nada? Não. Tem certeza que ele foi embora? Tenho. Seu trabalho destruiu, vamos esperar pra ver. Passou 7 dias, ela me chamou. Apolo não voltou. Peguei o nome, abri, descobri o quê? Que a espiritualidade tinha tirado ela do caminho dele, ela fez uma amarração, a amarração também não deu efeito. Então, esse cara tinha um guardião ali que protegia ele. E protegia ele dela. Sim. Porque era uma surtada. Entendeu? Sim. E aí, tirava ela do caminho. Então, praticamente esse trabalho inteiro foi destruído. Pra não puxar ela. Empaquetado. E aí, sabe o que eu fiz? Cheguei nela, mandei um áudio de 3 minutos acabando com ela. Falei, como que você mente pra mim? Sabe o que ela falou? É mesmo, é porque eu tinha feito a amarração, mas eu acho que não deu certo. Por isso que eu nem coloquei esse jogo. Aí... Pô, você perguntou pra mim, foi bem claro, mano. Era só ela falar. Não deu certo, porra. Ela não falou. Ela não queria falar. Porque eu acho que ela já tinha tentado de outras formas. E aí ela veio em mim pra ver se aquilo da minha técnica funcionava. Só que minha técnica pegou fogo. Entendeu? É complicado.